Olá! Para você que tem dificuldade na formação de frases, hoje eu vou te ajudar a simplificar a gramática, ok? Bom, vamos começar aqui como se chama inglês simples. Basicamente, no inglês, existe uma sequência que é sujeito, verbo e complemento. Com esta sequência de sujeito, verbo e complemento, eu tenho certeza que você vai conseguir expressar basicamente o que você precisa dentro do idioma. Porque você acumula palavras e depois não sabe como usar elas, não é? Se você souber como montar frases no presente, no passado e no futuro, você fala inglês. Pensa se eu dissesse para você que eu tenho 100 palavras em mandarim, que eu sei 100 palavras em mandarim e que eu sei como dizer uma frase no presente, uma no passado e uma no futuro. Não parece que eu sei um monte? Então, se você sabe várias palavras no inglês e você aprender com isso a simplificar na sua mente onde colocar elas em cada lugarzinho, eu tenho certeza que a sensação de fluência vai vir para você também, ok? Vamos começar então. No inglês, eu tenho sujeito, verbo e complemento. Que tipos de sujeito eu posso ter? Como eu vou montar a frase? O sujeito pode ser eu. Geralmente a gente fala frases usando eu. Como diz eu em inglês? I, ok? I maiúsculo. I. O verbo. Se eu quero montar uma frase no presente, de modo geral, simplesmente eu vou colocar o verbo. Então, eu falo. I speak, ok? I speak. Alright? Bom. De complemento, eu posso dizer o que eu falo, I speak English. Geralmente, quando eu monto uma frase um pouco maior, os meus complementos são pessoa, faz o quê, onde, quando e com quem. I speak English at school every day with my colleagues. Simples, ok? Sempre a sequência sujeito, verbo e complemento. Claro que você pode trocar, mas não precisa nesse momento, é só para você começar a falar, ok? Então, I speak English. Eu falo na escola. I speak at school. Eu falo com o meu irmão. I speak with my brother. Simples. Vamos falar um pouquinho de cada um desses blocos agora. Ok? Bom, pessoa. De modo geral, lembre-se que a gente está simplificando a gramática. Ou eu tenho um pronome, I, you, he, she, it, we, they, ok? Or you. You, você, you, vocês, alright? Ou eu uso o nome da pessoa, né? Maria, Pedro, Paul, John, I don't know. Ou eu uso a relação my friend, my sister, my brother, my teacher, ok? Ou eu posso também usar a profissão, the doctor, the student, the teacher, alright? Então, simplifique. Ou você começa dizendo que é eu, ou que é a Mariana, ou que é a minha prof, ou que é a palestrante, I don't know, ok? Pronome. Vamos lá para a próxima parte do nosso vídeo, que vai falar sobre uma parte muito importante que é o verbo. Ok. Verbo. Verbo to be é o primeiro verbo que a gente aprende na escola. Vou simplificar ele para você. Presente, passado e futuro, ok? Verbo to be no presente, am, is, are. Alright? I am. You, porque o you é você ou vocês, por isso a preferência de usar o are, ok? So, you are, we are, they are. Se eu não estou usando com os pronomes, você lembra que I am. Se é singular, is, se é plural, are, ok? Simples. No passado do to be, was para os singulares, were para os plurais. Verbo to be. No presente, I am. Acabou. Se for singular, is. Se for plural, are. Passado, singular, was. Plural, were. Futuro, will be para todas as pessoas do planeta.
O que é o to be? Ser ou estar. Eu estou, eu estava, eu estarei. Ele está, ele estava, ele estará. Lembre-se que se você disser que uma ação está acontecendo, eu estou falando, eu estava falando e eu estarei falando, a próxima palavra que é o falar, se você sabe que falar é speak, você vai dizer speaking. É o tal do ing no final do verbo. Então, 3 tempos, verbo to be, e 3 tempos contínuos progressivos. Eu estou falando, I am speaking. Eu estava falando, I was speaking. Eu estarei falando, I will be speaking. Verbo to be, singular, is, was, will be, plural, are, were, will be. Ok? Acabou o verbo to be. Outros verbos. Aqui o to be que eu tinha colocado para vocês, tá? Vamos ver os outros verbos. Presente, passado e futuro, ok? No presente, vocês sabem que eu tenho a terceira pessoa, ou seja, he, she, it. Maria, Pedro, the dog, alright? The doctor, the student, the pencils, right? Ok. Para essa terceira pessoa, no presente, na fala, estamos falando de falar. Você vai adicionar um S de modo geral, ok? No final do verbo. Então, I work here. You work here. He works here. She works here. It works well. Ele funciona bem, ok? Porque o work para pessoas é trabalhar e para coisas funcionar. E se eu esqueço do S no final? Nobody cares. Não tem problema, ninguém se importa, ok? Eles vão entender da mesma forma os nativos. Se você falar na terceira pessoa com o S, eu sei. Então não se liga nisso. Pense em lembrar quem é a pessoa e qual é o verbo, qual é a ação que está acontecendo o que você quiser falar, ok? Beleza? Legal. Quero colocar a minha frase no passado. De modo geral, os verbos mais comuns, a gente vai colocar ed no passado. Então, I work, eu trabalho. I worked, eu trabalhei, ok? Se disser I worked, que a pronúncia não tá boa, o certo é, de modo geral, não pronunciarmos o e ir direto pro D, só que como é consoante e consoante, fica um pouquinho mais difícil. Tipo, listened, worked, played, ok, com Y. Whatever, ok? De modo geral, é colocar o ed no passado. Então, você escolhe quem que tá fazendo a ação, é um pronome, é eu, você, ele, ela, é uma pessoa, uma relação, um profissional ou um membro da família, enfim, escolhe a pessoa, lembrou do verbo? Põe ele com ed. Se a frase for no passado. Tá, ok que tem alguns verbos que são irregulares, certo? Mas eu preciso, num caso de urgência, falar que eu fui no hospital, ok? Se você não lembra como é o verbo irregular no passado e a pessoa que está te ouvindo é um nativo ou não, ok? Põe ed de qualquer forma. Se você não lembra, põe ed. Ele vai entender que você está querendo dizer esse verbo no passado. E no máximo, a pessoa que está falando contigo vai dizer, went. Okay. Oh, so you went. Yes? Em vez de dizer you goed. O que vale é a intenção e a comunicação neste momento, certo? Então, você vai, claro, se você vai estudar, você vai memorizar, praticar bastante os verbos irregulares. Go, went, speak, spoke, write, wrote, certo? Então, mas de modo geral, no presente, sujeito, verbo. No passado, sujeito, verbo, ou põe o ed lá no final, ou lembra dele irregular. Não lembra de irregular, põe ed também, a comunicação vai acontecer. Futuro. Tem algumas formas de futuro. Tem o futuro com will, que é o mais fácil. I work. Presente. Eu trabalho. Eu trabalharei. I will work.
I will study. I will go. Põe o will, você só quer dizer que a frase vai para o futuro, é só isso, ok? Não complica nesse primeiro momento. Ai, sim, tem o going to, tem o presente contínuo no sentido de futuro. Tem sim, tem tudo aqui. Lembra que se você ouvir gonna or going to, é futuro também, ok? Mas aqui a gente está falando de simplificar a fala, para que você possa falar uma frase no presente, no passado e no futuro, alright? Isso é o afirmativo. Vamos ver o que mais temos aqui que eu preparei para você. Os complementos, ok? Então, onde, quando e com quem. Onde, de modo geral. Pode ser que muitas coisinhas vocês errem aqui. Agora nós queremos a sensação de fluência, poder falar. Accuracy é falar perfeitamente, corretamente, de acordo com a gramática. Não é o objetivo desse vídeo. Você vai ter que estudar bastante para falar accurately, ok? Corretamente, gramaticalmente. Quero sensação de fluência agora, através da gramática. Se a ação está acontecendo no lugar, põe in. I speak English in Brazil. In my house. In my work. Ok, que é at work. Eu só quero dizer que está acontecendo lá, ou que acontece, ou que aconteceu, ou que vai acontecer lá, dentro de um lugar. Dentro do lugar é in. Se eu estou me locomovendo para, correndo para, dirigindo para, indo para, é to. Ok, que às vezes não usa o to, às vezes usa o to the, às vezes usa só o to. Vamos simplificar? To school. I travel to Italy. Ok? I travel to Italy. E aí with my family. Alright, finish. Ok? Então, onde? No lugar in, para o lugar to. E você vai ter que saber o nomezinho do lugar. Usa o nome próprio. Brasil, o nome do shopping center, o nome do mercado, Walmart, não sei, padaria, o nome do lugar pode ser, ou o lugar genericamente, né? Library, school, museum, alright? Assim. Quando? 3 coisas importantes. Eu quero dizer em 10 minutos, daqui a 2 horas. Calma. Nesse primeiro momento, a gente vai dizer hoje, ontem e amanhã. Hoje, today, today. Ontem, yesterday, yesterday. Alguns alunos dizem yesterday. Tá errado. Yesterday. Amanhã, tomorrow, tomorrow. I speak English in my house today. I spoke, na dúvida não lembra, diz speaked, ok? I spoke English in my house yesterday. I will speak English in my house tomorrow. Ai, que delícia, uma frase longa, ok? Good. Com quem? Se tem alguém me acompanhando ou assistindo, enfim, eu vou dizer with. É difícil dizer with. Diz with, com som de F, ok? Não complica na pronúncia. Fala, alright? With John, with Maria, with my brother, with the teacher, with, não sei, infinitas coisas, alright? Good. Complementos, mas eu não falo somente coisas no presente. No afirmativo, eu também digo coisas no negativo ou faço perguntas, ok? Lembra da nossa estrutura? Sujeito, verbo e complemento. Mais, alright? Se eu vou fazer uma frase negativa, onde eu vou colocar o negativo? Aqui, entre o sujeito e o verbo. Mas é a mesma coisa que em português. Eu não compro. Eu não estudo, ok? É a mesma coisa.
Existe uma teoria da gramática interna, nascemos com habilidades gramaticais? Isso tá na gente, a gente precisa só despertar. Como que quando você faz uma mímica você diz? O que eu disse? Eu não como isso. I don't eat this. You see how simple it is? Good, right. Let's check the negative now. Vou fazer o negativo. O verbo to be tem formas de contrair inúmeras. Ok. Se eu sei o verbo to be, am, is, are. No negativo, am not, is not, are not. Acabou. No passado, singular, was, were no plural. Negativo, was not, were not. No futuro, do verbo to be, é tudo will be. Negativo, will not be. Ok, acabou. No presente, tenho dois auxiliares, duas formas de dizer não quando a minha frase é no presente. É o no presente. É o don't e o doesn't. Ok? Quando que eu uso doesn't? Naquela terceira pessoa, he, she, it. Mas, como o doesn't já tem esse Szinho aqui dentro dele, lembra que no afirmativo eu colocava um S no final do verbo? I work, he works. Como no negativo o S já está aqui no doesn't, não precisa lá no verbo também, he doesn't works. He doesn't work. Se eu disser he don't, tudo certo. Muitas músicas aparecem she don't, he don't. Geralmente she don't eu escuto. Tá tudo ok. Gente, a mensagem chega da mesma forma, a pessoa vai entender que é não. E se eu não lembrar do don't e do doesn't, uso not. Tudo certo. I not speak English. Se você disser essa frase e a frase correta para um nativo, assim ó, I not speak English. Ele vai dizer, ela está dizendo que ela não fala inglês. Ok. E aí você diz, I don't speak English. Ele vai dizer, ela falou a mesma coisa, só que gramaticalmente errado. Se entende, alright? Nesse primeiro momento, vamos nos preocupar em tirar a barreira do medo e falar, alright? Good. Então, don't and doesn't. Doesn't só se o sujeito for ele, ela ou um objeto ou um animalzinho, alright? E aí tira o S lá do verbo. Também se esquecer, tá tudo certo. Negativo no passado, eu uso uma palavra para negar o passado para todo mundo, que é o didn't. Então, no passado, eu vou usar o didn't. Guys, como eu já estou usando o didn't no passado, indicando o passado, eu não preciso colocar ainda o verbo no passado, porque basta uma indicação de passado na frase. Então, ó, I worked, eu trabalhei. Negative, I didn't, já disse que é passado. Work, I didn't work, eu não trabalhei, ok? Good. No futuro, qual é o negativo de will? Will not. Então, no futuro, se você escolher usar o will, vai dizer will not. Ok? Então, se você lembrar que para negar uso not para tudo, você só vai errar quando tiver que dizer don't, doesn't e didn't. Porque o resto você vai acertar. Porque com o to be, presente, passado e futuro é simplesmente pôr o not. O futuro é simplesmente pôr o not. No presente, eu vou pôr o don't e o doesn't. Esqueceu do doesn't? Ok, uso o don't. De tudo isso de negativo que você precisa lembrar, no final das contas é o don't e o didn't. Porque o resto é o not, que vem naturalmente, que é o nosso não, ok? O contrário de yes é no, mas not nega os verbos, ok? Good. No interrogativo, quero fazer uma pergunta. Onde vai o auxiliar ou verbo to be? Antes da pessoa. Antes do sujeito. O sujeito está lá no final. Para mim fazer uma pergunta, eu vou colocar o to be aqui na frente. Então, am I? Are you? Is he? Was
the doctor? Were the students? Will the students be? Aí só ponho o will aqui na frente, ok? Quero fazer uma pergunta no presente? Ponho do ou does. Não lembrei? Só faz a frase afirmativa e cara de pergunta no final, tá tudo certo. Pergunta no passado, ponho did antes da pessoa, o verbo fica normal. Did you go? Did he study? Deu. Futuro, de modo geral, ponho will na frente, depois a pessoa e depois verbo e complementos. Will you go? Will he study? That's it, ok? Aprendemos nesse vídeo como simplificar a gramática do inglês. Sujeito, verbo e complemento. Vimos como fazer frases no presente, frases no passado, frases no futuro, tudo isso no negativo e no interrogativo, ok? Espero ter sido útil e que você, se você tiver vontade de repente fazer um comentário aqui, monta para mim uma frasezinha no presente, no passado e no futuro, bem simples, só para você começar a perder esse medo de falar ou de escrever em inglês, ok? Faremos mais vídeos sobre simplificação de gramática, espero que vocês gostem. Gostou? Dá um like e se quiser marcar algum amigo também para seguir, que vai se beneficiar disso, vai ser bem bacana, ok? Um abraço e até breve, bye bye!